Bom dia a cada uma. Bom dia, Dani. Bom dia, Sandra, Ecleia, Carol. Bom dia a cada uma. Como é que estão? De sexta-feira, como é que foi Jesus na sua casa? Ju, se você já tá aí, é que eu não vi. Você entrou pelo Mulheres de Fé? Ih, até o Enzo entrou, bom dia! Bem-vindo! Tá ligando aqui o Zoom. Ju, você entrou pelo Mulheres de Fé? Peraí, pessoal, que a Ju que vai tocar hoje, ela tá entrando pelo Insta Mulheres de Fé. E aí a gente já começa. Vai colocando o teu coração na presença de Deus nessa manhã. Bom dia. Vai colocando o seu coração na presença de Deus, que a gente possa escutar o que Deus tem para falar para cada um de nós. Que a gente possa estar na presença dEle. Mari, bom dia. A Ju que vai tocar. Ju, se você já entrou, sai e entra de novo, que vai aparecer para você solicitar. E aí você solicita fazer essa transmissão ao vivo. Um minutinho só, gente. Você vai colocando o teu coração na presença de Deus. Bom, acho que a Ju não tá conseguindo entrar. Eu mandei mensagem para ela pelo WhatsApp, mas acho que ela não tá conseguindo entrar. Nós vamos começar mesmo assim, tá bom? Ju, se você tá me ouvindo aí no Instagram, dá uma olhada no seu WhatsApp. Deve ter acontecido alguma coisa. De repente você toca no final, se você conseguir. Que a gente possa colocar... Você tá no Zoom, Ju? Libera seu áudio se você estiver no Zoom. Então, bom dia para cada um. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. A gente teve algum problema, a Ju ia tocar hoje. Ela até tirou uma música para nós, né? Mas não sei, ela não deve estar conseguindo entrar, que não vi. Ela ia entrar hoje pelo Instagram Somos Mulheres de Fé 2020 e acho que ela não deve ter conseguido entrar. Ela não deve ter conseguido entrar porque não vi, ela não logou aqui. Então vamos por aqui mesmo. Que a gente possa começar a colocar o nosso coração na presença de Deus. Que a gente possa, nessa manhã... Quem tá no Insta, tem alguém aqui no Zoom falando que o Insta tá travando. Me dá um sinal aí, vocês do Insta. Dá um joinha se tá tudo bem ou se tá travando. Me dá um retorno, por favor. Pessoal do Insta. Tá boa a conexão? Tá travando? Pessoal do Insta, me responde alguém aí. Tá joia? Então tá bom. Então vamos que vamos. Trava às vezes?
Eu que parei, na verdade, para olhar se a Ju, para olhar no WhatsApp se a Ju tinha entrado, mas eu acho ela não tá conseguindo fazer. Então vamos nós. Então que nessa manhã a gente possa se colocar na presença de Deus. Bom dia, Senhor. Que o Senhor toque o nosso coração nessa manhã. Que o Senhor entre na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Nós te damos acesso para que você possa tocar tudo aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Nós queremos receber mais de Ti, mais da Sua presença. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, porque você nos acordou mais uma vez nessa manhã. Nós queremos estar contigo, Senhor. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Nós queremos mergulhar, Senhor, na tua presença, no teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos revelado todos os dias tantas coisas. O Senhor tem escolhido cada manhã para que a gente possa estar na tua presença, receber mais da tua palavra, estar encontradas, Senhor, pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor vem nos encontrar, mesmo que a gente se distraia, o Senhor volta para nos buscar. Obrigada porque nós estamos aqui, Senhor, e o Senhor vem mais uma vez tocar a nossa vida. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos use, nós te pedimos que o Senhor venha colocar, Senhor, nós te damos livre acesso para que você possa tocar a nossa vida, a nossa história, a nossa memória. Vem, Senhor, que a gente não te atrapalhe, Senhor, nós não queremos te atrapalhar, Senhor, que eu não te atrapalhe nesse dia, mas que eu possa estar, Senhor, na tua presença, que seja a sua palavra, Senhor, que seja a sua vontade. Nós não entendemos porque a Ju não está conseguindo entrar, Senhor, mas se for da tua vontade, que o Senhor faça, Senhor, e se não for, que nós possamos entender a tua vontade, que a gente oferece, Senhor, nesse dia os nossos limites. Nós colocamos diante de ti todas as nossas preocupações, todas as nossas dores. O Senhor tem sido tão bondoso, tão pronto com cada uma de nós, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado nesse tempo. Nós te pedimos e colocamos diante de ti todas as pessoas que estão aflitas porque tem pessoas doentes na casa, aflitas talvez porque não sabem o que fazer, aflitas porque perderam pessoas queridas. Toca cada uma dessas pessoas, Senhor. Vem tocar providencialmente, que a tua presença possa tirar toda angústia do peito, que nós possamos ter a tua paz, que nós possamos estar, Senhor, dentro da tua presença, dentro do teu amor, dentro do teu cuidado. Obrigada, Senhor, por isso. Então, muitas pessoas, ontem a gente fez o propósito, né? Que Jesus pudesse entrar na nossa casa, que a gente recebesse Jesus na nossa casa. E muitas pessoas escreveram, né? Muitas pessoas tiveram experiências incríveis, né? E o quanto que eu acho que a gente tem vivido esse tempo, né? Da gente poder viver essas experiências incríveis. E como é importante quando a gente pode se colocar à disposição. Eu acho que desde o primeiro dia a gente tem falado sobre isso, né? Sobre ser uma pessoa de fé, a gente poder estar nessa presença de ser alguém de fé. O que quer dizer, né? Essa característica da gente se posicionar como alguém de fé. Tem a ver com a gente poder, aqui a Ju entrou, com a gente poder estar na presença de Deus, se colocar para aquilo que Ele vai fazer, né? Para aquilo que Ele tem preparado para nós, para aquilo que Ele começa a agir. Então, tem a ver com a gente se posicionar, né? E estar à disposição dEle, né? A Ju tá entrando aqui, Deus é muito pronto, né? A gente acaba de dizer para Ele providenciar. E aí, do nada de Deus, né? Como a gente falou ontem, o do nada de Deus, ela entra e aí do nada ela lembra como fazer e consegue, né, Ju? Isso. Gratidão, gratidão. Tá pronta aí? Então vamos ouvir a música que a Ju preparou para nós. Meu áudio tá funcionando? Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Tá, eu Ai, vou então liberar. tá. O áudio da Ju no Zoom tá funcionando também?
Você tá no Zoom, Ju, ou não? Eu Zoom não consegui pelo Note. Tá bom, eles vão te ouvindo por aqui, então. Tá, É, pera lá. enquanto a Ju toca essa canção, que a gente possa ir colocando o nosso coração na presença de Deus, né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem falado, o quanto que Deus ele responde pessoalmente cada um de nós, né? E ele faz isso porque o mais importante para Deus é a intimidade, é o relacionamento com cada um de nós. Então, muitas de vocês falam do quanto que Deus tem respondido pessoalmente, naquela vivência, com a mesma palavra que vocês disseram, né? E mais uma vez nessa manhã a gente treinou, né, Ju? E aí de repente travou aqui o Insta, não ia, né? Aí ela me mandou, não sei mais como faço, a gente vamos tocando, né? E aí quando a gente, de novo, acho que é isso, né? Enquanto a gente joga as redes com as nossas mãos, a gente tem que fazer muito esforço para colher aquilo que a gente quer. Mas quando a gente joga as redes aonde Jesus falou e segundo o comando dele, tudo muda. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então, enquanto a Ju toca essa canção, que você se deixe ser tocada por Deus, né? Que você deixa viver, né? Tudo isso que Deus tem preparado para nós, para que a gente possa mergulhar na presença dele. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça
enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Tem uma diferença muito grande em Jesus ser uma visita na nossa casa e a casa ser dele. Existe uma diferença muito grande. Enquanto a Ju tocava, não era isso que eu ia falar, né? Mas enquanto Jesus tocava dentro da Ju, e ele me tocava aqui do outro lado, né? Era como se ele dissesse, porque muitas pessoas viveram a visita de Jesus ontem, né? E o quanto foi incrível isso. Muitas pessoas contaram várias vivências. Uma pessoa, por exemplo, ela falou: Jesus, bom, eu sei que você está aqui, mas eu queria ser visitada de um jeito diferente hoje. E o celular dela tocou e falaram assim para ela: oh, a gente selecionou o seu número no aleatório para falar de Deus. E a gente queria ler um salmo para você no aleatório. E ela falou: eu não entendia do salmo, a ligação estava ruim, mas eu só pensava assim: como assim? Eu não conheço essa pessoa, alguém me ligou no aleatório para falar de Deus. E ela falou que ela só entendia que era sobre esperança. E ela falou: meu coração estava muito aflito, eu estava muito ansiosa, mas ao mesmo tempo eu pensava: hoje é o dia que Jesus vai me visitar, como ele vai fazer? E alguém liga para ela, porque selecionou o número dela no aleatório, para dizer sobre ter esperança em Deus. Vocês já pensaram isso? E aí ela começou a pular de alegria e ela mandou um áudio para falar, né? Para contar do quanto que isso... Jesus tinha acabado de visitar ela, né? Outra pessoa também me escreveu ontem de que ela falou: tá bom, Jesus, hoje você vai estar aqui na minha casa. E o marido dela estava passando muito mal, de muitas dores. E aí ela sentou no quarto de guerra dela para ler um salmo. E a hora que ela foi ler um salmo, ela achou uma receita justamente do medicamento que o marido precisava. E ela falou: não acredito, como assim aqui tem uma receita? Era uma receita antiga. E ela foi correndo assim pro marido dela, fazendo festa, né? Olha, aqui tem a receita, Jesus mandou a receita. E aí o marido vai na farmácia e liga para ela e fala: olha, não deu certo, que a receita tá vencida, é outra data. E aí ela ficou brava com Jesus. Ela ficou brava com Jesus, porque eu achei que ele tinha mandado isso, né, para mim. E aí ela já estava chateada ali com Jesus e foi fazer as coisas dela. E de repente o marido dela chega com todos os medicamentos, porque ele foi em outra farmácia, e a outra farmácia não tinha só os medicamentos da receita, aceitou a receita, mas tinha mais os medicamentos que ele precisava. Então, quantas pessoas foram vivendo isso, né? Uma outra pessoa escreveu que ela fez um jantar top para Jesus. Jesus até escolheu as músicas do playlist, né? Então, e aí a hora que a Ju começou a tocar essa música, era como se Jesus dissesse assim: ei, eu não quero ser só visita na tua casa, na sua vida. Eu não quero que você tenha apenas alguns momentos comigo. É muito diferente Jesus ser a nossa visita, porque quando ele é a nossa visita, a gente até falou ontem, né? Que às vezes a gente quer, tem uma visita importante, a gente quer fazer, deixar tudo maravilhoso.
né? A gente quer fazer com que ele chegue na nossa casa e não tenha nenhuma bagunça, né? Ontem, a hora que eu desliguei o Zoom, eu falei, então, Jesus na minha casa, já fui correndo arrumar a cama, deixar tudo bonito, né? Porque quando Jesus chega, a gente quer esconder aquilo que estava bagunçado. A gente até falou que você ia falar assim no jantar, então, ó, sem discussão hoje, porque Jesus está aqui. Mas quando a casa de Jesus é diferente, foi exatamente essa a diferença de Marta e Maria. Marta achava que Jesus era uma visita e para Maria ele era o dono da casa. Para Maria ele era o dono da casa. Então a Marta tinha que fazer as coisas para mostrar para Jesus o quanto ela era boa, o quanto a casa dela era boa para ele querer ficar. Mas essa música diz: essa casa é sua. Essa casa é sua. Sabe essa rachadura, Jesus? Essa casa é sua. O que nós vamos fazer com ela? Sabe, Jesus, essa casa é sua. Sabe essa tristeza do meu coração? Essa casa é sua. Entra. Cresça. Se a casa é dele, né? E ontem eu estava vendo, Jesus entrou, na Bíblia fala que ele entrou em 9 casas. Ele entrou em muitas outras, mas na Bíblia conta de 9 casas. E ele entrou em muitas casas muito tortas. Ele entrou em casas de ladrões. Ele entrou em casa de prostitutas. Ele entrou em casa de gente importante, na casa de Jairo, lembra? A gente já falou sobre a cura da filha de Jairo. Ele já entrou numa casa que estava tendo uma festa em Caná. Ele já entrou na casa de Marta e Maria. Ele já entrou na casa de Emaús. Lembra aqueles discípulos que falavam, não, Jesus, você não está sabendo do coronavírus? Você não está sabendo que tá tudo ruim, você é o único que não tá sabendo porque a gente tá triste. E aí ele entra na casa e ele fica com eles. Mas existe uma nona casa, né? Jesus entra na casa quando os discípulos, depois da ressurreição, ele entra na casa quando os discípulos estão juntos, ele entra naquela casa. Mas existe uma outra casa que está escrita no Apocalipse que ele entra, né? E que não tem nome, e que diz assim: eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. E sabe de quem é essa casa? Que não tem nome. É a minha e a sua casa. É a minha e a sua casa. E o que ele está dizendo é: eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar nessa casa. Ah. E aí essa música fala uma coisa preciosa, né? Que ela diz assim: me esvazio de mim. E eu entendia isso como algo ruim antes. Eu já falei isso para vocês, né? Hoje é o nosso 48º dia que a gente se encontra. Algumas coisas vocês já sabem do meu coração, outras pessoas estão entrando agora. E muitas vezes quando eu entendia isso, eu me esvazio de mim. Eu achava que então, então eu sou ruim? Por que Deus me fez? Por que eu tenho que esvaziar de mim? Né? Eu sou ruim? Tenho que tirar? Né? Como aquele negócio é esse? Mas quando a gente está falando me esvazio de mim, me esvazio dessas coisas que me impedem de ser a minha essência, que é estar ligado em Deus. Me esvazio de mim, me esvazio talvez das minhas preocupações, daquelas vontades minhas de me proteger no meu ego. Talvez me esvazio de mim de ser do meu jeito. Como aquela mulher ontem que parece que quando Deus não faz do jeito dela, não serve mais. Essa visita não está resolvendo. Né? Quantas vezes eu já fiz isso com Jesus, né? Não está sendo do meu jeito, não está resolvendo, Jesus, não está resolvendo. Né? Quando a gente está falando me esvazio de mim, qual é o seu jeito, qual é o seu sim, Jesus. A casa é sua, a casa é sua. E quando eu falava isso antes, me esvazio de mim, eu tinha um medo gigante, porque eu falava, nossa, vou começar a perder coisas, né? Depois eu entendi que não era sobre isso, era exatamente sobre eu poder ser tudo aquilo que Deus queria para mim. Porque Deus me criou, então eu ser tudo que eu posso ser, no melhor que eu sou, é exatamente ser a vontade dele. Não é contra uma coisa da outra. E hoje ela fala assim: nós queremos te ouvir, se a casa é sua, nós queremos te ouvir. Olha o que essa música diz. Quantos de nós entramos no nosso quarto de guerra, na nossa oração, e a gente só fala com Jesus? O que ele tem falado para você? O que ele tem falado para você? Eu falo para vocês, de manhã eu acordo já dando ideia para Jesus, né? Jesus, eu posso falar isso? O que você acha sobre isso? E aí, como eu já aprendi, né? Porque hoje é o 48º dia, eu já aprendi bastante sobre isso. E aí eu silencio meu coração e falo: o que você quer falar hoje, Jesus? O que você tem para nós hoje, Jesus?
Porque ontem eu tinha preparado para falar sobre as casas que Jesus entrou. Mas hoje de manhã ele falou algo diferente para mim. Ele falou sobre: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aí, quando ele falou isso, ainda quando eu tava me arrumando no banheiro, eu vim correndo pro quarto de guerra e sentei e falei: tá bom, o que eu vou falar sobre isso, Jesus? E fui olhar, né, nessa palavra, o que você tem para ensinar de novo? Porque eu conheço essa passagem, mas o que você tem para ensinar de novo para nós sobre isso? E aí a primeira coisa que Deus me ensinou é que quando ele diz vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele não está falando vocês devem ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele está falando que a gente já é. Ei, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele não está falando sobre o que a gente deve ser. Ele está falando sobre algo que já está liberado para nós. Ele está falando para algo que a gente já é em essência. Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Isso já faz parte da nossa essência. A gente tem falado tanto sobre conhecer o caráter de Deus, para a gente entender quem Ele é. E muitas vezes a gente tem ficado tão confuso. E entender o caráter de Deus é também a gente entender algo sobre o nosso caráter, porque nós somos a sua imagem e semelhança. E hoje Ele libera algo, né, sobre o nosso caráter diretamente. E aí, presta atenção quem vocês são. Talvez você tenha perguntado para Deus, né? Eu tenho falado que eu quero muito falar sobre identidade. Deus fala todos os dias sobre isso. Né? Quando Ele está falando, talvez você pergunta a Deus quem eu sou, o que eu devo fazer, qual é o meu propósito. Ele libera algo diretamente para cada um de nós hoje. Ei, você é o sal da terra e a luz do mundo. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Ele já está dizendo quem você é. E talvez dentro de nós a gente fala, não, você confundiu, Jesus. Você confundiu. Essa não deve ser eu, sabe? Do mundo. Talvez possa fazer aqui, mas você está falando um negócio muito grande para mim. Do mundo. E ele explica nessa passagem, né? Ele explica o quanto, mas a gente talvez se sinta confuso com isso, né? Certeza que sou eu. E quando Jesus ele escolhe, se a gente pensar, se a gente pegar os heróis da Bíblia, que são heróis de carne e osso com muitas falhas, quando ele escolhe essas pessoas, elas também não achavam que eram elas. A gente falou sobre essa semana sobre distração, sobre o quanto a gente está distraído e que as distrações e os enganos são as coisas que nos retiram da presença de Deus. E muitas vezes a gente começa a dar desculpa para Deus. Ele entra na casa e aí você diz, tá bom, Jesus, a casa é sua, minha vida é sua, e você está empolgado, né? Como a gente falou ontem, você está empolgado com isso. E aí ele fala, então, agora eu preciso fazer algumas mudanças aqui. A gente precisa fazer algumas reformas, e sabe de uma coisa, essa casa vai precisar abrigar mais gente, porque tem gente sem casa, né? Você fala, peraí, como assim, né? Fazer para mim tá bom, agora vou ter que fazer para os outros. O que o sal faz para ele mesmo? O que a luz faz para ele mesmo? Duas coisas. O sal, quando ele entra na comida, o que ele faz? Ele dissolve. Você consegue ver o sal na comida? O que a luz faz quando ela acende? Ela se incendeia, ela se consome. Sal e luz se deixam consumir. Ambos se deixam consumir. E aí, quando eles fazem isso, eles transformam tudo em volta. Porque o sal, embora você não veja, você sabe exatamente que ele está ali. Você não vê, mas ele está ali porque tem sabor diferente. Algo semelhante à presença de Deus na sua vida, talvez você não veja ele. Talvez ninguém te ligou como ligou para essa menina, mas você sabe exatamente que ele está ali porque existe um sabor diferente. A gente falou sobre sabedoria no início dessa semana, e sabedoria é o sabor de Deus, né? Tem um sabor ali. O que a luz faz? Você sabe quando uma luz está acesa? Sim. Né? Embora você não veja o sol quando eu era pequena, né? Minha mãe falava, não pode olhar para o sol porque queima o olho. Eu pensava, nossa, acho que se eu olhar para o sol eu vou ver Deus. E aí eu vou ficar cega, né? Essa ideia que a gente tem de que Deus é um negócio impossível, proibido. Né? E eu tinha essa sensação, nossa, se eu olhar para o sol, acho que eu vou ver o rosto de Deus. Mas eu tinha uma vontade de olhar, né? Eu olhava só de um lado, porque pelo menos um olho ficava seguro. Né? E hoje o que ele vem dizer não é isso. Né? A gente poder olhar para o sol. A gente não vai poder ter o tudo do sol.
Mas quando a gente sente a luz dele entrar em nós, quando a gente sabe, eu não preciso ver o rosto de Deus lá, porque ele está em mim, ele está em você. E talvez a gente sinta, eu não sou esse, a gente começa a dar essas desculpas. Moisés, quando ele foi escolhido para que ele libertasse um povo, Deus aparece para Moisés e ele fala, né, para Moisés, você vai ser libertar um povo. Aí sabe o que Moisés fala? Ele fala, então, Deus, não vai rolar, não vai rolar. Não vai rolar. E a primeira desculpa de Moisés é que ele fala assim, então, a palavra diz que Moisés tinha dificuldade de falar, né? Alguns teólogos até dizem que Moisés era gago. Imagina, você confundiu a pessoa. Eu, gago, vou libertar um povo, falar com o faraó, você tá doido? Sou gago, não sei nem falar, né? Então ele começou a olhar para a impossibilidade dele. E aí Deus falou assim, mas viu, não vai ser você que vai falar, vai ser eu. Ele falou, então, Jesus, mais uma coisa, Deus, mais uma coisa. E se eu chego lá, falo a visão que você me deu, eu não tenho prova. Ele pode achar que eu inventei essa visão. Não tenho prova que você fez isso. Né? Não tenho prova que era você. E aí, Deus fala, eu mando sinais, você fica tranquilo, eu mando sinais. Não, mas né? Já que não dá desculpa nenhuma, vou ser direto com você, eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu sou pequeno. Eu não sei, eu não sou ninguém para falar com o faraó. Ele nem vai me receber. Né? E Deus fala, mas não é sobre... A sua autoridade não está em você, está em mim. Está em mim. E ele fala, mas não estou com vontade de ir, não. Isso aí não é para mim. Né? E aí Deus fala para ele, Deus fica chateado. Esse é o momento quando Deus fica chateado com a falta de confiança de Moisés. E aí Deus fala, tá bom, leva o seu irmão Araão com você para ele ser seu porta-voz. Mas ele, presta atenção, Deus não troca a função de Moisés. Deus dá uma muleta para Moisés. Por que isso é importante? Porque quando a gente... Hoje Deus ele dá uma missão que já está na nossa essência. Ele está falando aí, você é o sal da terra, a luz do mundo. E essa é a minha parte dentro de você. Essa é a parte que eu moro dentro de você e que eu dou sabor. Eu tenho falado sempre isso, né? Que eu entendi que nós somos um lustre. A luz é Deus. A Deus em nós. Nós somos o lustre que levamos essa luz. Então, essa é a parte dele que já está em nós, que já mora em nós e que vai fazer algo para o mundo, né? E que ele fala, se você, um sal que não dá sabor, não serve para nada, ele vai ser jogado fora. Uma lâmpada que se esconde embaixo da cama, né? Ninguém acende uma lamparina para colocar embaixo da cama, mas não, coloca num lugar alto para todo mundo ver. O que ele está dizendo aqui? Ei, para de se esconder, para de anular, para de dar desculpa. O que você tem você precisa dar sabor para onde você está. Você precisa iluminar. E esse é um tempo em que a gente está na escuridão e as pessoas estão com gosto amargo na boca. E falta então a nossa luz, o nosso sal, que é quando a gente pode se dissolver e ser consumido por Deus. E talvez você tenha dado muitas desculpas. Não, Deus, não sou eu. Por que eu vou ligar? Vou ligar e falar o quê para essa pessoa? Eu vou me posicionar, eu vou tocar que música? Essa música nem é do meu tom, né, Ju? Então, como é que eu vou fazer isso? E aí, o que aconteceu aqui com Moisés? Ele achava que era ele que ia fazer. Ele não tinha entendido que era através dele, mas quem faria era o próprio Deus. Muitas vezes a gente olha para as nossas impossibilidades porque a gente não enxerga. A gente só enxerga a gente e não o que Deus pode fazer na gente. A gente tem falado isso todos os dias. Não é sobre o que você faz, é sobre deixar Deus fazer em você. Por isso, me esvazio de mim. Me esvazio de mim no sentido, ei, eu sou um copo. Enche da tua água. Enche só para o teu vento, só para a tua vontade, que tudo isso possa crescer dentro de mim. Então, como a gente pode dar esse lugar para que Deus possa fazer essa transformação dentro de nós? Não é sobre quem nós somos. A palavra fala Raabe. Raabe foi aquela que fez com que um exército inteiro pudesse vencer uma mulher. E quando a palavra diz assim, Raabe, vírgula, a prostituta, por que não falou outras coisas dela? Né? Por que a palavra fala Raabe, a prostituta? Né? É esses os momentos em que a palavra nos constrange para a gente aprender a olhar diferente. Às vezes a gente tem um julgamento tão grande. Né? E para Deus não importa quem você é.
Porque quando o exército de Deus entra naquela casa, Raabe se transforma. Inclusive, Raabe é da linhagem de Davi, que é da linhagem de Jesus, ela é ascendente dele. Então a gente às vezes fala, não, mas eu não posso, a minha casa ainda tá bagunçada. Ei, não, olha as coisas que eu tenho vivido. E aí, o que Deus quer dizer para cada uma de nós, muitas pessoas me escreveram, eu não sou digna de participar disso. E não é sobre nós, nenhum de nós é. É sobre quando a gente deixa ele entrar e fazer as transformações que ele precisa. Ele não é só para nós. Nenhum projeto de Deus é só para nós, só para um. Ele é Pai de todos. É o que vai fazer através de nós. Então, assim como Moisés, ou Raabe, ou Pedro, a gente pode olhar só para a nossa simplicidade, para a nossa pequenez, e ele fala, ei, não é sobre você, é sobre eu em você. Como a gente pode se deixar consumir e se colocar em posição. Ontem uma pessoa também mandou um áudio dizendo assim, para uma outra amiga, né? Porque vocês têm trocado entre vocês, né? Para uma outra, são duas mulheres que estão nesse grupo e uma fala assim, você tá sentindo o que eu tô sentindo? Você também fica pensando o dia inteiro nas coisas, assim, que a gente ouviu? E aí parece que fica uma voz assim, você tem que fazer isso. Liga pra fulano. Eu fico com uma coceira dentro de mim, né? Ela falou, você sente assim também, né? E aí eu mandei, ó, o Espírito Santo fazendo coceira na mulherada. Não dá pra ser igual mais, né? Não dá pra ser igual mais. Quando existe um morador a mais na sua casa, não é igual mais. Existe um morador a mais na sua casa, ele vai falar, ei, essa não é a nossa casa, não é desse jeito, lembra? Então, quando a gente deixa Deus entrar, não existe um morador a mais nessa casa. Quanto mais ele cresce, mais a gente percebe que já não é mais do mesmo jeito. Assim como Pedro foi, claro que a gente cai, que a gente volta, assim como Pedro, mas ele vai buscar de novo, ele fala, ei Pedro, pro lado de lá, joga pro lado de lá. Ei Pedro, vem ser pescador de homens. Ei Pedro, ei Helena, ei Karina, ei Heloísa, ei presta atenção, ei Ju. Tem mais de Deus. Tem mais de Deus para cada um de nós. Isso não é só por nós. É sal da terra e luz do mundo. Não é só sobre cantar no seu quarto. Não é só sobre você fazer a sua oração para você. É do mundo. E eu sempre quis mudar o mundo. E eu falava, tá bom, Deus, como eu mudo o mundo? E eu comecei a entender que eu nunca tinha visto o mundo na fila do pão. O mundo pagando conta. E eu entendi que o mundo são as pessoas. Quando você começou a fazer isso para uma, isso começa a mudar o mundo. E quando você se posiciona, isso começa a mudar. Isso começa a mudar em cadeia 12 homens, 12 discípulos que aceitaram ser o sal da terra e a luz do mundo. Fizeram uma revolução que chegou até nós. Nós estamos num tempo de muita escuridão, de gosto amargo na boca. Se você olhar qual é o sabor do mundo hoje, desespero, ansiedade, tristeza, qual é o sabor do mundo? E se nós somos o sal e o sabor do mundo é esse, é porque talvez a gente esteja guardado no saco ainda. A gente esteja fechado no nosso eu. A gente esteja fechado no nosso pacotinho, com medo de se deixar consumir, de deixar ser o tempero, de levar o nosso sorriso, o nosso jeito, a nossa voz. A cada um que a gente encontrar. Se o mundo está no escuro ainda, talvez é porque a gente não aceitou ser consumido por isso. De que vale um fósforo? Ó, hoje eu trouxe o fósforo aqui, ó. Se Deus quisesse. Falei, ó, Deus, vou deixar aqui do lado, se você quiser. Né? Então, olha só, esse é um fósforo. Esse é um fósforo. Talvez ele pode achar que ele é só uma madeirinha com uma cabecinha bonita, né? Ele pode achar que ele é uma madeirinha, uma cabecinha bonita. Mas quando ele está guardado aqui, eles são diferentes entre si, né? Parece igual, mas cada um tem um arranhão diferente, um jeito diferente, como nós. Né? Nós somos isso. Mas a essência, nós temos algo em comum, né? Só que a essência dele está aqui, que é acender. Todo mundo sabe que um fósforo acende. Mas se ele não se deixar consumir, ele nunca vai viver a essência dele. Nunca. Nunca. Você pode ter muitas coisas na sua essência. O Zoom caiu, gente. Eu acho que o pessoal vai entrar pelo Insta.
mas eu vou também religar aqui o Zoom. Nós vamos acabar em 5 minutos, tá? Em 5 minutos, eu sei que cada um também tem o seu compromisso. A gente está acabando, mas é que Deus está fazendo um derramar incrível aqui hoje, né? Nós te agradecemos, Deus, por isso, por tudo que o Senhor tem derramado nessa manhã. Sexta-feira é dia, gente, não adianta, né? É happy hour, acho que Deus já sabe que a gente vai ficar 2 dias sem ter encontro, ele já fala, vou fazer 3 em 1, 3 em 1. Eu estou só religando o Zoom aqui. As pessoas também... Hoje, só para vocês saberem, nós somos em 200, tá? 200 mulheres e homens de fé. A gente está em 200 pessoas entre o Zoom e o Instagram. Nós te agradecemos, Deus, por isso. O Zoom está entrando aqui de volta, mas tem muita gente do Zoom também entrando aqui no Insta, né? Presta atenção. Voltando para o nosso fósforo, enquanto o pessoal do Zoom vai voltando, aqui tem muitas pessoas que não têm Instagram, né? Segura aí, gente, segura aí, 1 minutinho. 1 minutinho. Segura aí. Segura aí que é poderoso isso. Ontem Deus fez eu ver 14 pessoas, né? E hoje ele fala, ei, filha, pela fé. Anda pela fé, que tem 200 do outro lado, né? 200 do outro lado. Então, que a gente possa receber isso. Posso só admitindo as pessoas aqui no Zoom? Então, olha só. Tem o fósforo, a essência dele já é iluminar, mas se ele não se deixar consumir, se ele não se deixar poder passar por isso, né? Passar por isso o quê? E às vezes a gente vai precisar perder a capa. Perder a capa. Lembra da semente? A semente é a mesma coisa. Se ela quer só guardar a casca, ela nunca vai deixar, vai ser a árvore que existe dentro dela, embora tenha tantas coisas. Eu não sei qual é a casca que você precisa tirar. Se é a casca do orgulho, se é a casca da impulsividade, se é a casca dos seus planos. O plano de Moisés não era libertar um povo, mas várias coisas já aconteciam na vida de Moisés, preparando ele para isso. Moisés se achava um homem simples, e talvez quantas vezes a Márcia falou, não, mas eu escrever um resumo para todo mundo, assim, para escrever para os meus, tudo bem, mas escrever um resumo para todo mundo, né? Ontem, a Carla que fez no Instagram, a gente tem uma equipe que está cuidando aí do Instagram, e a Carla que postou ontem, ela falou, eu sempre postei para minha loja, mas ontem eu tive um frio na barriga postar para tanta gente, assim, uma responsabilidade diferente, né? Então, o quantos de nós a gente está precisando perder cascas? Eu não sei qual é a casca que Deus tem revelado, né? Mas olha só, a essência do fósforo está aqui. Se ele não se deixar perder a casca, se ele não se deixar encontrar Deus e Deus inundar, quando ele começa a acender, né, a essência dele, ele vai começar a acender. E quando ele acende, ele muda o jeito dele, ele muda, né, até a cor da cabecinha dele, né? E aí o que fica sobre ele não é mais ser madeira, é ser luz, é ser luz, é ser luz, né? Ele começa a ser luz. Ele começa a se consumir e ser luz. Então, que a gente possa se deixar consumir, que a gente possa estourar a nossa casca, que a gente possa deixar consumir a nossa essência e que a gente saiba que a gente vai precisar se alimentar nessa luz. Se alimentar nessa luz. A luz é o próprio Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Jesus diz, vocês farão coisas maiores do que eu, é porque ele sabe que quando a gente se consumisse, você, mais você, mais você, mais você, mais você, somos em 200, tá? Quanto a gente pode iluminar? Uma pessoa me mandou uma reportagem nessa semana que dizia de uma mulher que fala assim, a minha noite não conhece a escuridão. A minha noite não conhece a escuridão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como que a gente tem passado por um período de noite. Nós sabemos que tem dor. Às vezes meu coração aperta da dor do mundo nesse momento.
Mas se a gente puder buscar Deus, se a gente puder acender Deus dentro de cada um de nós, nós teremos noite, mas nós não teremos escuridão. Nós teremos perda, sim. Moisés ficou no deserto. Ei, Moisés morreu no deserto. Mas ele tinha a presença de Deus. Não é só sobre um milagre. É sobre a gente viver a nossa essência e encontrar o mais importante, que é a própria essência de Deus. Que a gente possa se dispor nesse lugar. Como a gente pode enfrentar a nós mesmos primeiro, para que a gente não encontre escuridão, mas que a gente possa encontrar o próprio Deus queimando dentro de cada um de nós. Nós te agradecemos por isso, Deus. Nós queremos saber e dizer para as pessoas que não fomos nós que fizemos, mas você fez em cada um de nós. E se foi você que fez, não é um privilégio de Moisés, não é um privilégio de Raabe, não é um privilégio de Pedro, não é um privilégio da Fernanda, não é um privilégio da Carol. É para todos, porque está nele e não em nós. Que nós possamos viver e saber disso. Esse é o momento de você colocar o seu pedido de oração no Insta, no Zoom. Se hoje é o primeiro dia que você veio, esse é o momento em que a gente coloca os nossos pedidos de oração. Porque quando 2 ou mais pedirem de comum acordo, eu concedo. Então, que a gente possa pedir de comum acordo. Hoje somos em 200 pessoas pedindo em uma só voz. Então, comece a colocar os seus pedidos de oração e saiba que você não está sozinho. Né? Essa semana, um dos nossos propósitos foi convidar alguém para o teu quarto de guerra. Porque quando uma luz, né, um fósforo, ele também acende sozinho. A chama aumenta quando ele se une com outro, com outro, com outro, com outro. Né? E foi exatamente esse o áudio da pessoa que falou sobre a coceira do Espírito Santo ontem, né? Que ela ficava com aquilo na cabeça, ela falou, eu me sinto queimar, né? A minha sensação é que a gente vai começar a incendiar por onde a gente passar, e é exatamente isso, né? Exatamente isso. E mais uma pessoa disse, ontem eu queria te contar, né? A hora que acabou ela me mandou um áudio, a Dora, querida, a Dora, você tá aí, né? A Dora é de dentro da minha casa, né? E a Dora escreveu que ontem ela acordou para participar do Mulheres de Fé, que antes ela falou, Nanda, é muito cedo, tô de quarentena, é muito cedo. E eu fiquei insistindo com a Dora, mandando o link, né? Liguei para a Dora e a Dora começou a participar e ontem ela me mandou a hora que acabou. Eu tô queimando aqui dentro de vontade de servir a Deus, de estar na presença dele. Quero te contar algo que me aconteceu. E aí a Dora conta que ela acordou de manhã e a internet dela não estava pegando. E o coração dela se entristeceu, porque ela tinha acordado justamente para participar do Mulheres de Fé. E aí ela, então, foi para a cozinha terminar o café e ela falou, por que meu coração está apertado? Eu não quero fazer a vontade de Deus? Então, Deus, se essa é a sua vontade, que você faça pegar. E se não for a sua vontade, que eu fique em oração. É você o dono. Deus já era o dono da casa dela. A Dora está na nossa frente. E aí ela fez o café, quando faltava 1 minuto, ela olhou para o molden e do nada de Deus o molden acendeu. E ela entrou na reunião. Né? Então, por que o seu coração está aflito? Né? Por que o seu coração está aflito? Deus tem para nós, né, exatamente a vontade dele. Né? E que a vontade dele é muito maior e melhor que a nossa. Então, que a gente comece a colocar aqui, pela recuperação da sobrinha da Ana, nós te pedimos pela nossa conversão, que a gente possa mudar a nossa rota, Senhor, que a gente perca as nossas cascas, os nossos medos, os nossos impedimentos. Senhor, nós te pedimos pela família da Inara, Senhor, nós te colocamos diante de Ti. Também que Jesus interceda pelo André, pela Isa, pela Vitória, pelo Gabriel, pela Bia. Nós colocamos, Senhor, o amado diante do seu coração, que você possa tocá-lo, Senhor. Nós te pedimos que nós sejamos seus discípulos, que nós possamos levar o sal, o seu gosto para o mundo, a sua luz. Nós te pedimos pela cura de todas as pandemias do corpo e da alma, sim, Deus. Que você possa tocar, nos curar, que nós sejamos curados por inteiro. Nós queremos ser transformados, renova a nossa fé, que nós não tenhamos um espírito
como o de Moisés, de medo, de achar que as coisas estão em nós, mas que nós possamos nos levantar, assim como Moisés levantou depois da sua unção, e guiar pessoas, Senhor, para o teu caminho, para a tua essência. Nós te pedimos, Senhor, pelas famílias, que você possa entrar agora, Senhor. Nós te pedimos por todas as mulheres que estão entrando em trabalho de parto agora, né? A Márcia coloca sobre isso. Então, as pessoas que estão dando luz a novos seres, que você possa agora, Senhor, derramar a tua luz e que sejam novas vidas, Senhor, que as nossas noites possam ser descansos para que a gente possa nos recarregar, Senhor. Tire todas as aflições de todas as mulheres, de todos os homens que estão aqui nesse momento e do mundo inteiro. Tira esse coração aflito, entra na nossa casa, Senhor. Toma, Senhor, a família da Cláudia, o trabalho dela, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de todos os trabalhadores, de todas as empresas nesse momento, que você possa renovar, que você possa dar, Senhor, um ânimo novo, uma luz, uma direção. Que essas empresas não sejam mais empresas apenas de produtos, apenas de emprego, Senhor, mas de vocações. Que você possa trazer um gosto novo para o mundo através de cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela recuperação do Rafael, filho da Ecleia, né? Que o Senhor tem providenciado tantas coisas, desde a cirurgia dele até a muleta, Senhor, que o Senhor providencie e guie cada novo passo dele. Nós te pedimos pelo Daniel, pelo Felipe, pelo Luiz Roberto, pela Eliane, Senhor, por todos os nomes, Senhor. Por todos os nomes que estão sendo colocados agora. Nós te pedimos pela vida da Ju, que está aqui, Senhor, que o Senhor possa dar o gosto teu para a vida dela, Senhor, que ela possa ser a sua luz, que ela possa transmitir a sua voz para cada um de nós, Senhor, por onde ela passa, que a gente possa sentir essa sua presença, Senhor, porque a palavra diz que nós seremos sal da terra e luz do mundo, e assim resplandecerá a nossa luz diante dos homens, para que vejam, através das nossas obras, o Pai. E que glorifiquem o Pai, Senhor, que as pessoas não nos vejam, mas que vejam o teu rosto, que vejam a ti dentro de cada um de nós, que sintam o gosto de algo diferente, que não está em nós, mas que está em ti, que não está em nós, mas que está em ti. Recebe, Senhor, Maria Clara, Guilherme, todos os filhos, Melina, todas as pessoas que estão sendo colocadas diante de ti. Você está lendo todos esses nomes, que você possa tocar em cada um, Senhor, e principalmente nos transforme, que a gente não tenha mais medo de ser consumido por ti, porque isso não nos diminui, ao contrário, nos coloca na tua essência, e é isso que nós queremos, Senhor. Nós te agradecemos, nós te agradecemos. Amém, amém. E eu quero, nós estamos terminando e a gente tem um propósito do dia. E o fim dessa passagem de ser sal da terra e luz do mundo é exatamente essa. Olha o que Jesus nos diz. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam em suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, é o lustre que mostra onde está a luz e que não para em nós, né? Muitas pessoas têm escrito coisas para mim e não sou eu, e elas sabem disso, né? E eu sempre digo isso, eu nem sei o que falar, por isso Deus tem me colocado 7:30 da manhã para que eu não tenha condição. Hoje eu sentei no meu quarto de guerra e aí eu encostei e falei: Deus, eu tô cansada, mas essa não é uma reclamação. Essa não é uma reclamação, é só para que seja a sua força, né? A sua força em mim. Então que a gente possa, que seja a força dele, o jeito dele. Eu queria contar uma pequena história, né, que eu me lembrei. Eu tenho uma moça que ela faz um procedimento estético, né, em mim, no Rio, e um dia eu cheguei lá e ela me contou que o filho dela foi preso, né, e que ela conhecia os policiais. E aí vinha no coração dela que ela devia ir lá e falar para os policiais não reconhecer. O filho dela tinha cometido, estava junto no momento de um crime. E ela conhecia os policiais, e aí ela vinha na cabeça dela: vai lá e pede para os policiais não reconhecerem, que assim ele não vai ficar preso, né? Mas dentro dela, como o Espírito Santo já mora na casa dela, vinha também uma voz que dizia assim: mas se você fizer isso, como você depois vai testemunhar que foi Deus que fez? Você vai saber que foi você que fez e não Deus que fez. E aí ela resolveu, era o filho dela, a coisa mais importante da vida dela. E aí ela falou: então tá bom, Deus, é você que vai fazer. E ela resolve não ir falar com os policiais. E de repente,
E de repente, na audiência, o juiz absolve o filho dela. E de repente, do nada de Deus, o juiz entende que o filho dela não estava envolvido e ela nem entende como. Mas quando ela me conta isso, e eu queria contar isso para vocês, né? Muitas vezes a gente quer fazer por nós. Mas se a gente faz por nós, se é pela, às vezes eu falo para vocês, né? Eu falo que é 7:30 da manhã para eu ter certeza que não sou eu que estou fazendo, né? Para eu saber que é Deus que está fazendo. A gente arranca a casca para a gente saber que existe algo a mais dentro de nós e que não é só sobre o nosso tamanho, não é sobre a nossa potência. Moisés era gago, né? Eu fui gaga. Então que a gente possa saber que é a luz de Deus em cada um de nós, é a forma de Deus em cada um de nós. Se você faz sozinha, como você vai contar que foi Deus que fez? Então que a gente possa ter esse propósito nesse fim de semana. A gente não se encontra sábado e domingo, mas ei, Deus já é um morador da sua casa. Que o nosso propósito seja a gente trazer sabor de Deus, luz de Deus para as pessoas. Eu não sei se você vai pegar um número aleatório, se você vai fazer um bolo com um bilhetinho, mas não pode ser só sobre o que você faz. Não é só sobre aquilo que você faz. É sobre Deus fazendo, sobre o a mais de Deus, que já existe em cada um de nós. Não é sobre quem a gente deve ser, é sobre quem a gente é. Sal e luz. Que a gente possa trazer um gosto diferente, um jeito diferente, que as pessoas possam dizer, ei, tem alguma coisa diferente acontecendo. Eu já recebi 4 mensagens dizendo de outras pessoas, eu não sei o que está acontecendo com essa pessoa, né? De repente ela é outra. Ela é outra. Não é que ela é outra, ela é tudo que ela é, né? Então nós estamos vivendo mutações. Que a gente possa trazer o sabor de Deus e a luz de Deus para as pessoas, todas as pessoas que forem colocadas na nossa mente, no nosso caminho, nesse fim de semana, que esse seja o nosso propósito. E que a nossa intenção de oração, porque todos os dias a gente tem um propósito e uma intenção de oração, a nossa intenção de oração seja que a gente possa viver de ser luz, né? E que Deus possa trazer a luz para essa escuridão através das pessoas dele. Que essa escuridão dessa pandemia, dessa economia, né? Que essa noite não tenha escuridão, porque a presença de Deus vai começar a habitar em cada pequena cidadela, em cada pequena região. Eu tô num lugar e tem um abacateiro no sítio vizinho e fica cheio de abacate caído no chão e eu fico pensando, cara, ela podia entregar esses abacates nas casas, né? Eu fico lá namorando os abacates, olhando para cima e falo, oh, Deus, dá uma ventada pro lado de cá. Às vezes você tá cheio de abacate, você tá cheio de coisa aí dentro de você, dentro da sua casa. Pode ser uma comida, pode ser uma palavra. E tem pessoas precisando. Que a gente não deixe esses abacates morrerem no nosso chão. Que a gente possa ter esse propósito, que a nossa intenção de oração seja que Deus leve luz através de cada uma das pessoas nesta noite escura que estamos passando. Que a gente possa pedir que se levantem na China, na Itália, na Índia, na sua cidade, no Brasil. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Que a gente possa receber isso. Que você tenha um fim de semana incrível. Incrível. Que não seja só uma luzinha, mas uma tocha. Sabe, hoje você vai acordar e falar, hoje eu tô com a tocha. Hoje vai ser incrível, né? Nosso happy hour começa às 7:30 da manhã da sexta-feira. Então, que a gente possa trazer isso por onde a gente passar, né? Que não tenha mais escuridão, mas tenha uma luz nova. Um beijo, que seja um fim de semana incrível. Deus mora aí. Essa é a casa, eis que estou à porta e bato. Que a gente possa receber e levar isso para onde a gente passar. Um beijo.